hoje podemos diminuir um pouco dessa saudade imensa que toma conta dos nossos corações, saudade de Ti, Senhor Jesus. Abençoe todos os que estão unidos a nós, abençoe cada coração ligado ao nosso, abençoe a expositora da noite, visite os lares de todos os que estão ligados conosco, abençoando as suas águas, olhando por cada coração que ali reside, olhando por cada caminho. Temos certeza que tudo que pedimos em seu nome já foi concedido. Se conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Assim seja. E agora, então, nós vamos convidar a nossa palestrante de hoje, Vilma Alice, também conhecida como Lizinha. Lizinha, por favor, a palavra é sua. Boa noite, gente. Obrigada por me convidarem, por eu estar aqui nessa noite maravilhosa. A Cristina me colocou nessa situação, porque eu só falo lá na Fraternidade, eu não tive a oportunidade de falar em outras casas. Então, se eu não me for muito bem, vocês me perdoem, tá? É porque realmente é a minha primeira vez fora da fraternidade. Obrigada pela oportunidade, Cristina. E a gente continua juntos sempre, para sempre, buscando aí o nosso Consolador e o nosso Salvador. Muito obrigada. Então, o nosso estudo de hoje é o tema Jesus Salvador, tá? Então, nós vamos começar. Eu vou falar primeiro a bibliografia que eu usei, né? E depois eu vou começar a falar. Então, eu vou usar primeiro A Caminho da Luz, depois eu vou usar o livro Maria de Nazaré, do Chico Xavier, o livro dos Espíritos e uma parte, o texto da Vinha de Luz, a parte 174, tá? O capítulo 174. Então, eu vou fazer um apanhado para a gente ter uma ideia do que é o nosso Jesus Salvador, porque eu acredito que a gente vai ter apenas uma ideia, né? O viver com Jesus é uma constância desde o momento em que a gente o conhece, e aí isto não para mais. É para hoje, para amanhã e para sempre. Então, de modos que cada dia a gente conhece ele um pouco, cada dia a gente conhece a dor e a alegria de ser cristão, né? Que não é fácil. Então, vamos lá. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos conta da linda história dos capelinos, onde os exilados dessa estrela foram tirados do seu planeta pela própria rudeza do estado de espírito. Ali reinava a vaidade, o orgulho e a preguiça. Sendo assim, esses espíritos teriam que sair do planeta que estava passando para um processo de regeneração. Esses espíritos muito tristes, né? Porque estavam deixando a sua pátria, deixando seus familiares e, obviamente, deixando um planeta já numa condição de conforto, né? Para o corpo físico e para as almas também. Então, esses espíritos muito tristes foram recebidos por Jesus para dizer para eles que eles não ficassem tristes, porque ele estaria com eles. Ele viria ao planeta para receber cada um desses espíritos e ajudar a lembrar como é que se vive no reino dos céus, como é que se vive em comunidade na obra do Cristo, na obra de Deus. Então, fez essa promessa de que ele viria para o nosso planeta, onde ele é o próprio governador, para receber essas almas que estavam sendo exiladas. Então,
esses espíritos chegaram na atmosfera do nosso planeta há muitos milhões de anos. E aqui permaneceram até que o nosso planeta pudesse recebê-los. Então, diante de toda essa obra, desses filhos que o Pai entregou a Jesus para cuidar e para levar todos nós de volta para o Pai, houve todo um preparativo, né? Os outros Cristos planetários se encontraram e decidiram como seria essa vinda do nosso Salvador para nos lembrar como é estar no reino dos céus. Então, nesta preparação, houve a escolha de uma mulher para ser a mãe de Jesus, a mãe desse Cristo, a mãe desse que viria nos lembrar o código de conduta moral diante das obras de Deus, do nosso Pai. Então, Maria vem ao planeta começar a limpar a atmosfera para Jesus chegar. Maria vai até a Galileia e inicia o processo de cura do ambiente para receber o Filho de Deus. Maria, espírito puro, de infinito amor pelo próximo, um anjo que já estava preparando-se para uma obra maior, ela sempre disse nas suas falas que ela é simplesmente filha de Deus, trabalhando na sua obra. Ela não se coloca como sendo a mãe do Cristo, mas ela diz que ela é a mãe que o Pai escolheu para que ela cumprisse uma tarefa. Então, Maria nos traz este lado humano, que é: somos todos filhos de Deus. Ela se diz filha de Deus. E ela também nos traz esse lado divino, onde ela diz que nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, nosso comportamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para sentirmos mais de perto o amor divino para conosco. Então, Maria traz esse duplo entendimento para a nossa vida, que é uma esperança para nós mesmos, passando pelas reencarnações, lutando pelas obras de Deus, nós vamos encontrar o nosso norte, o nosso entendimento da vida como um todo. Então, Maria organizou todo este processo e reencarnou. E entrou para o planeta, do próprio ventre. Alguns videntes conseguiam ver que aquele espírito era um espírito diferenciado e que aquela família seria uma família abençoada. Maria nasce e logo que ela nasce, todos percebem a extrema beleza. Maria era totalmente diferente da grande maioria dos habitantes da Galiléia daquele tempo. Maria era clara, dos olhos azuis, imensamente azuis, um olhar de doçura e de amor para com todos. Isto chamou a atenção de muitos. E Simeão, que também trabalhava no Sinédrio, ele disse, ele profetizou que Maria seria a mãe do Salvador e pediu para que ele não desencarnasse até que ele pudesse ver o Cristo. E assim foi feito. Maria foi crescendo em beleza e sabedoria. O Sinédrio, sabendo desta ideia de que Maria poderia ser a mãe do Criador, a mãe do Salvador, eles então tramaram
que Maria casasse. E que ela casando, ela não seria mais a Virgem Maria. E então eles arrumaram para Maria José, da casa de Davi, trazendo a linhagem para Jesus como filho de Davi, da casa de Davi. Então José traz para Davi essa herança, como foi dito no Velho Testamento. Ele será da casa de Davi. Então, casaram Maria com José. Mas José percebeu que Maria era um espírito muito puro e ele se envergonhou diante desta menina, porque José já era viúvo e já tinha os seus próprios filhos. E ele, muito temente a Deus, se sentiu envergonhado diante de tamanha luz. E ele dizia: como eu vou me aproximar dessa mulher? E Maria, preocupada, porque pensava: mas me disseram que eu não vou conhecer nenhum homem. E José foi passando os dias até que o anjo Gabriel veio dizer a Maria que tinha chegado a sua hora. E aí, como é que o anjo Gabriel anunciou a Maria a sua obra? Disse-lhe então o anjo Gabriel: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo o anjo, Maria surpreendeu-se e pensou: que saudação seria esta? Por que ele me chama de Maria, cheia de graça, e bendita sou entre as mulheres? E o anjo Gabriel disse: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou: como se fará isto, se não conheço nenhum homem? O anjo respondeu: descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de você há de nascer está chamado Filho de Deus. Então Maria, neste momento, entende qual é a sua obra: receber o Filho de Deus. Maria não conhecia Jesus. Maria não tinha ideia de quem era esse Espírito que viria. Ela sabia que ela tinha sido chamada para gerar o Filho de Deus, o Salvador. Então, diante dessa anunciação do anjo de Gabriel, Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então, neste momento, nós podemos compreender que o primeiro comportamento para se dizer cristão é ser obediente. A obediência é para nós a primeira porta para entender o que é o cristianismo, como é compreender o que é esse Salvador na nossa vida. Então, José percebeu que Maria estava diferente, Maria estava feliz, e quanto mais ela ficava feliz, mais ele se afastava, porque ele achava ela muito pura, muito linda, né? Um ser muito especial. Então, ele decidiu que ele não aguentaria mais viver dessa situação e que ele teria que sair,
porque ele não conseguia ser o marido, o homem para Maria, como a gente conhece, e ele também não conseguia sair daquela beleza de Maria. Então ele pensou, eu tenho que sair disso, eu não faço bem para ela. E aí o anjo Gabriel veio avisar para ele, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido o foi por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. E então José entende a sua missão. A sua missão não seria ser um homem comum, um esposo comum, né? Aquele que tem os seus direitos de homens e os seus deveres de homem, mas ele entendeu que ele tinha uma missão de cuidar, de amparar, de proteger a mãe e o filho. E a ele não seria dado o direito de exigir os seus direitos matrimoniais. José, entendendo isso, entendeu a sua vergonha diante de Maria, entendeu por que ele não conseguia se aproximar dessa mulher tão bela. E a partir daquele momento, ele então deixa todo o preconceito de lado, tudo o que poderiam dizer dele, e pensou: cumprirei a minha missão. E ele se colocou como esposo protetor, pai que ampara, e não o esposo carnal. O esposo é só daquilo que a sociedade está incumbida de pensar e de fazer. Ele entendeu que a obra dele era maior do que só receber Maria como esposo. E aí, neste caminhar, veio a chegar o dia do nascimento do nosso Salvador, que se deu em Belém por causa de um censo, em que todos deveriam ir dizer, né, fazer o seu censo, e a cidade muito cheia, e tudo muito desorganizado, sem espaço para muita gente. Foi neste ambiente que nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o governador do nosso planeta, decidiu que seria o seu momento. Encontrando-se numa condição humilíssima, porque foi dentro da estrebaria, no coxo dos bezerros, chamado manjedoura, que ele, Jesus, decidiu chegar ao nosso planeta. E Maria deu à luz. Nesse mesmo instante, havia na região vários pastores que guardavam seus rebanhos à noite, vigiando para que nada acontecesse aos rebanhos. O anjo Gabriel chega para os pastores e diz: eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de uma grande luz, e eles tiveram medo. O anjo lhes disse: não tenham medo, porque eu trago a vocês notícias de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi, nasceu para vocês hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para encontrá-lo. Vocês acharão um menino envolto em panos
deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nas alturas e paz e boa vontade para com os homens. Quando eu faço a leitura de que o anjo vai visitar os pastores, então a leitura que eu faço é: nós precisamos ouvir a anunciação do anjo, porque nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele não é só um espírito puro, ele é um co-criador, ele é aquele que é filho de Deus, que foi escolhido para ser o Cristo, um Cristo. Então, ele não é apenas um espírito puro, que a gente ainda vai levar milhões de anos para chegar lá, mas ele é mais que isso. Ele é o Cristo. Ele conseguiu, durante a sua caminhada para o Pai, ele conseguiu vencer todas as batalhas com lucidez, harmonia e louvor. Sendo assim, a, sendo assim, ele foi chamado por Deus para ser um co-criador. Então, ele é o Cristo, aquele que cria junto com o Pai. E ele nos avisou: neste dia nasceu aquele que é para vocês motivo de muita alegria. A partir deste momento, o que nós podemos sentir é apenas alegria. Por mais que a vida nos dê os nossos dissabores, as nossas dificuldades, essas são para que a gente se aproxime do nosso Salvador, para que a gente esteja mais próximo dos seus ensinamentos, sentindo aqui no corpo físico o que ele também viveu. Porque tudo que nós sentimos enquanto encarnados, vivendo nessa roda, né, nesse loop das reencarnações, Jesus também viveu. Então ele diz: tudo eu dei de exemplo, tudo. O que você sentir, meu filho, eu também senti. Se você foi escarnecido, eu também. Se você foi caluniado, eu também. Você foi traído, eu também. Te bateram, te machucaram, eu também. E mesmo assim, nós não conseguimos compreender a extensão que é entender que o nosso Cristo pôs o pé aqui na nossa terra para nos direcionar, para nos orientar para uma vida melhor. Por quê? Porque diante da nossa queda do paraíso, nós dissemos para as comunidades de todas as escolas do Pai que nós somos filhos rebeldes, que nós trazemos em nós uma grande ferida, uma grande marca, que é o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a vaidade e a imensa preguiça de aprender e de melhorar. É muito mais fácil eu fazer o mal, que não me pede nada, do que eu fazer o bem, que me pede tudo. Então, eu só consigo sair desse torpor que envolve a minha alma quando eu entendo os ensinamentos de Jesus. Quando eu começo a perceber a sutileza
dos seus ensinamentos. É quando eu escuto essa linda história de Maria e Jesus. Quando eu escuto essa linda história de José, de Simeão, e quando eu percebo que o Pai me quer tão bem e quer a todos nós tão bem, que ele disse: vá, meu filho, você precisa ensinar para essas pessoas que não é isto. O caminho que estão seguindo não está bom. Então Jesus veio para nos salvar do quê? De nós mesmos. Da nossa arrogância, do nosso orgulho, do nosso entendimento de que eu faço a minha vida. Eu dou direção para a minha vida. Eu sei muito bem o que fazer. Ninguém precisa me explicar. Isto é o mais tremendo absurdo que nós podemos dizer de nós mesmos. Porque, como nos disse Jesus, quem sou eu? Eu consigo mudar 1 centímetro na minha altura? Eu consigo mudar a cor dos meus cabelos? Eu consigo produzir uma terra? Eu consigo produzir água? Tudo me foi dado por empréstimo e tudo é de acordo com a vontade de Deus. Nós somos crianças rebeldes, tiranas, que queremos fazer a nossa vontade. E fazendo a nossa vontade, nós afastamos cada vez mais a luz divina das nossas vidas. Vamos dizer, nós somos perfeitos, Lizinha, de forma nenhuma. A gente consegue fazer isso o tempo todo? Não. Mas a gente precisa estar sempre com o nosso pensamento, o tempo todo, nos batendo na nossa memória. Jesus me ensinou assim. Então, todas as vezes que eu tiver dúvida, eu tenho que perguntar a Ele, porque só Ele vai me dar essa direção, esse caminho que eu preciso seguir sem tropeçar, sem cair. Porque se eu for por mim, eu não vou conseguir ver as pedras, eu não vou conseguir ver os obstáculos e eu vou cair. Quando ele me ensina, o caminho é certo, ele é único, e eu vou de uma vez, sem perder tempo. Então, vamos continuar falando do nosso Cristo. Hoje, uma multidão de pedidos sobe aos céus, todos os dias em direção ao coração de Maria. Por quê? Porque ela chegou bem próximo do coração de Jesus. Então, como ela chegou bem próximo do coração de Jesus, ela estabeleceu uma relação de emoções e sentimentos. Sendo assim, ela, conhecendo o coração de Jesus, ela pede a ele por nós. Porque ela sabe que nós somos pecadores. Como eu disse no início, a Maria, que é humana, que se diz só filha de Deus, e a Maria, que é divina, porque nos ensina o caminho que devemos seguir. E todos os dias nós, os pecadores, rogamos a Maria para que ela seja intercessora no coração divino de Jesus, porque ela se aproximou desse coração. Então ela sabe o que ele pode fazer e ela pede por nós todos os dias. Maria nos lembra e nos ensina que, como filhos de Deus, precisamos utilizar a palavra, o pensamento e a prece como auxiliares da nossa evolução. Ela nos diz que façamos conforme a vontade do Pai. Assim como ela disse ao anjo Gabriel,
ela fala para nós: façamos conforme a vontade do Pai. Não desobedeça, porque essa palavra, cada vez que eu digo, é como se eu tivesse jogado uma pedra no meio da face de uma pessoa. A pessoa me para e me diz: Lizinha, mas que obediência é essa? E eu explico: é a obediência mesmo, é a própria obediência. Se ele me diz que eu não devo fazer algo, eu não devo fazer. Se a minha intuição está me dizendo isto vai dar errado, escute. Tem alguém te alertando para que você aprenda a ser obediente. Então, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos de modo a entender que Jesus, ele veio para nos salvar de nós mesmos, da nossa agressividade, orgulho e vaidade, da nossa presunção e nos ensinar o caminho que chega ao Pai. Mas como que eu vou saber disso? Você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que aprender. Por quê? Porque ele é um mestre, um professor. E nós precisamos estar muito claros na matéria cristianismo. E qual é o maior mandamento do cristianismo? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, como eu posso desobedecer a Jesus se ele me pede para amar o meu Pai, que me criou, e ele me pede para amar o outro filho, que é meu irmão? Então, como que eu posso desobedecer a Jesus dessa forma? Como eu posso desobedecer? Eu não tenho direito de desobedecer. E eu não tenho razões para ir contra. Então, eu preciso aceitar que eu tenho um orientador, eu tenho alguém que é por mim. Eu não estou sozinha nesse planeta. Eu não estou abandonada. E ninguém está. Eu tenho alguém por mim. E é ele que está por mim. Então, todas as vezes que estivermos numa situação ao qual eu me vejo triste, desiludido dessa terra, trazendo angústias no peito, lembra que passa e que logo depois as bênçãos de Jesus chegam. Por quê? Porque ele prometeu, eu vou aliviar o seu coração. Venha até a mim, porque você está cansado, eu sei disso. Você está exausto dessa vida, eu sei disso. Então venha, porque eu vou te aliviar. Eu vou retirar parte do que você está sentindo para que você possa continuar caminhando para mim. Porque a tristeza, a angústia, o desespero me paralisa, me deixa parado no meio do caminho. Eu não consigo caminhar nem para um lado, nem para o outro. Eu não consigo ser bom para mim, nem para o meu próximo. E, normalmente, eu esqueci Deus. Então, quando a gente escuta este ensinamento de Jesus, venha até a mim, que eu te aliviarei, então eu vou até ele através do Evangelho, do Novo Testamento, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, das 400 obras de Chico Xavier e de muitas outras, de muitos outros espíritos, e vou lá encontrar o meu alívio. E imediatamente eu coloco a minha vida para caminhar um pouco mais. Vamos aqui então. Então, não esqueçamos o aviso de Gabriel para os pastores, que isto fique claro. Ele anunciou para nós, chegou a luz do mundo e nunca mais irá embora.
nunca mais. Enquanto uma ovelha estiver perdida, ele vai procurar essa ovelha. E ele diz: quanto fica feliz o pastor que perde uma ovelha e gasta a noite inteira para encontrá-la. E quando ele a encontra, ele fica muito feliz. E as 99 que já estavam bem guardadas também ficarão felizes, porque esta chegou. Então, quando nós estivermos na situação crística, cada um que chegar para conhecer o cristianismo, para nós é uma felicidade. E é por isso que eu agradeço a Cristina, porque eu só falo para um grupo, e agora eu estou falando para outro. Então, isto me traz a responsabilidade de trazer em mim cada vez mais esta luz crística para que eu não me perca no caminho, para que eu saiba exatamente qual é a minha direção. Lá, na 625, no Livro dos Espíritos, eles vão dizer da seguinte forma: qual é o exemplo? Qual é o exemplo de homem mais perfeito que Deus colocou na Terra? E aí, imediatamente, sem nenhuma alguma explicação anterior, os espíritos só dizem Jesus. E não falam mais nada após isso e nem antes disso. Então eu vou aqui dizer como Jesus dizia, que para quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Porque os espíritos não vão ficar te dando explicação do porquê é Jesus, porque isso a gente já sabe. É Jesus. Ele é o modelo de ser, de filho de Deus, que entrou para um corpo físico e pisou este planeta, o ser mais perfeito é Jesus. Lá na pergunta 575, que eu já tinha separado aqui, mas o papel saiu, tá aqui, só tomar um pouquinho de água. Na 575, ele vai perguntar da seguinte forma: as ocupações vulgares nos parecem mais deveres de missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Nesse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tenha uma missão real sobre a Terra? Como que a gente reconhece que uma pessoa tem uma missão real sobre a Terra? E aí eles respondem: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Então, nós podemos dizer, o ser mais perfeito que pisou na Terra foi o que mais realizou obras e foi o que mais conduziu pessoas para a evolução. E o nosso trabalho hoje é divulgar essas ideias cristãs e trazer para o Cristo todos que tiverem boa vontade, como anunciou o anjo Gabriel, todos os homens de boa vontade, que querem fazer deste planeta um local de luz e não mais uma prisão para loucos, criminosos ou alunos indisciplinados. Que a nossa escola seja uma escola de luz, onde resplandeça o nosso amor a Deus e o nosso amor pelo próximo. No Vinha de Luz, ele vai dizer da plataforma do mestre. Eu fiz apenas um apanhado para a gente não ficar fazendo leitura. A princípio, ele fala que Jesus teria uma conotação para a época de um Jesus político. Então, nós temos aqui um Jesus político que veio tirar das garras de César
e dos Herodes o povo. Não, não foi para isso que Jesus veio. Depois, ele vem trazer para nós a ideia de que Jesus precisa da nossa obediência cega. Ele dá ordem, eu cumpro. Então, ele é um Jesus tirano, onde ele quer que a gente o siga pelas ideias dele. Só isto também não é verdade. Jesus não aceita servos constrangidos. Ele não aceita. Ele não aceita aquele que não pensou antes para ser cristão. Lembra que na Bíblia e no Evangelho ele fala: calcule a sua obra. Calcule a sua obra. O engenheiro, quando quer construir uma casa, ele faz as contas do seu material que ele vai gastar. O homem, quando vai entrar para a doutrina cristã, também tem que pesar o que vai fazer. Tem que fazer o seu planejamento. Ele não aceita servos constrangidos que vão à força. Ele não aceita. E é muita vergonha a pessoa iniciar uma obra e não terminá-la. Então ele diz, antes de vir, pese bem. É isso que você quer? Se é isto que você quer, siga-me. Se não, não tem importância no seu tempo. Então, nós também não temos um Jesus que ele dá as ordens e a gente obedece. Mas ele vem dizer que ele trouxe a boa nova, uma notícia, uma ideia, um conhecimento que não estava no nosso meio antes dele. Esse conhecimento era: amai os vossos inimigos. Ou seja, transcenda o seu amor, não só para os que você tem no seu coração, mas para os que não têm também, porque eles também são filhos de Deus. Então, Jesus trouxe para nós um código de conduta do universo. Se eu estou na Terra e eu trabalho minha vida filosoficamente, cientificamente e religiosamente, como diz a doutrina espírita, eu posso ir em qualquer escola do Pai e não passar vergonha. Porque você pense, se você sai de uma escola e vai para outra escola aqui na Terra e chega lá com um comportamento inadequado, como você será recebido? Ainda não tem educação. Terá que retornar para a escola anterior, porque não sabe conviver com os demais. Então, Jesus traz para nós esse código de conduta, ou seja, para que você passeie livremente nas escolas do Pai, você precisa ter educação. E essa educação é o que eu trouxe, é todos os meus ensinamentos, é tudo o que eu pude trazer para vocês. E o que Jesus não pôde dizer, ele ainda pediu ao Espírito de verdade que viesse dizer dele e muito mais do que ele falou. Então, hoje, há 2020 anos depois que Jesus pisou no nosso planeta, nós não podemos dizer que estamos desamparados, porque não estamos. Todas as encarnações que nós tivemos foram importantes, mas esta em que nós estamos estudando sobre o Salvador, acredito eu que é a maior ou a melhor. E daqui para frente, nós teremos outras encarnações, onde nós poderemos continuar estudando, aprendendo e tendo comportamentos adequados de acordo com toda a comunidade de filhos do Pai. Amigos,
muito obrigada. Eu estou à disposição para perguntas. Ok, Lizinha. Muito inspiradoras todas essas mensagens que você trouxe para nós, né? Nós ainda não tivemos perguntas, tivemos sim aqui manifestações de alegria e até emoção pela sua presença conosco nessa noite, né? Bom, fico E feliz. eu ainda não a conhecia, mas agora, né? Realmente foi muito enriquecedor, né? Todo esse estudo que você trouxe para nós. E Agradeço. percebemos também o esmero, né? Com que você se dedicou buscando em várias fontes. Bom, deixamos aberto aqui temos aí mais 10 minutos. Se você quiser ainda falar algo mais para nós, né? Sim, Caso eu tenho não, mais algumas coisas. então pode continuar, por favor. Então tá. Eu fui procurar na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, onde estava dizendo sobre Jesus Salvador. E aí apareceu em João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não que não tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, aqui também em João está dizendo, né, que Jesus é o nosso Salvador, porque ele vai eliminando os nossos pecados. Hebreus 5:9. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Mais uma vez, lembrando que Jesus não quer servos constrangidos, mas ele quer aqueles que venham por amor à causa. Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Então, Jesus está o tempo todo intercedendo por nós. Em Timóteo, carta de Paulo, primeira carta, versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, Paulo disse, eu sou o pior. E aí eu fico pensando, quem somos nós? Né? Quem é a Lizinha? Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eu coloquei aqui uma frase que eu li num livro, que não é um livro espírita, mas muito interessante, que dizia da seguinte forma: Jesus é o seu alfa e ômega, ou seja, o seu início e o seu fim. Ele é a maravilha de todas as maravilhas. Ele nunca passa, nem o que diz, nem o que faz, nunca será desfeito e ele nunca terá morte. Então, quando eu penso que Jesus é o meu início e é também o meu fim, então eu digo: onde eu estou que ainda não fui? Onde eu estou que ainda não estou com ele? Então, se outros estão dizendo que ele é a maravilha das maravilhas, por que eu não acredito? Por que eu tenho dificuldade para acreditar? Então, o que eu quis trazer hoje foi o tema, o Jesus Salvador, que é no que eu acredito e é no que eu tenho lutado todos os dias para compreender e para ser servidora, para fazer o que é a vontade dele, não só a minha. Mas, gente, se alguém tiver alguma pergunta, que eu fico sem graça. Lizinha, primeiro te agradecer demais
porque eu conheço as suas grandes obrigações e o carinho com que você reservou um tempinho para nós. Sabia que todo mundo ia gostar de você, né? Porque não tem como não gostar. Só te presentear com uma leitura que eu fiz hoje do Estevão, lá no Paulo Estevão, né? Então, quando ele vai junto ao Sinédrio, vamos falar assim, em defesa do Evangelho, né? E aí Jesus é criticado, né, pelos fariseus, pelos grandes homens do templo, né? O Estevão fala assim: ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Aí eu queria te oferecer essa leitura. Tá? Isso. Sem saber o que sente, né? Como é que a gente domestica aquilo que a gente não sente? Né? Então, primeiro, a gente entende que tem, olha, eu estou sentindo neste momento raiva, como é que eu vou fazer para poder transmutar isso? E aí eu começo a perguntar a Jesus, como é que a gente faz, Senhor, para poder trabalhar a raiva neste momento? E aí eu vou em alguma leitura e eu sempre encontro a resposta, acalmo, alivio e continuo o dia feliz, trabalhando e, lógico, nós vamos passar por dificuldades, mas eu tenho tanta certeza que nós não estamos aqui para ser infelizes, que eu busco felicidade em qualquer coisa, né? Na chuva, na dor, na alegria, em qualquer coisa, porque eu acredito, sinceramente, que se houver uma pessoa feliz neste mundo, está plantada a felicidade. Ok, Lizinha. Então, agradecemos, né, Muito obrigada. por Eu esse que estudo que agradeço. você nos trouxe hoje, excelente estudo, né? Obrigada. Vamos, então, fazer a prece de encerramento. Cristina, gostaria de falar mais alguma coisa? Temos alguns minutos ainda. Não, Wagner, fique à vontade, pode conduzir. Ok. Então, antes de pedir ao senhor Mendes para fazer para nós a música de encerramento, eu vou fazer a nossa prece final, né? E convidando a todos que fechemos os nossos olhos e pensemos, né, vislumbremos a imagem do nosso Mestre maior, Jesus, e agradecemos a Ele por esse estudo de hoje e que nós possamos abrir os nossos corações e nossas mentes a todas essas mensagens que foram trazidas aqui essa noite. E que dessa forma nós possamos interiorizar essas mensagens em nós mesmos, sendo assim o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando assim para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Assim seja. E vamos pedir então o nosso irmão Mendes para que faça para nós a última música de encerramento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
ter que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim nós encerramos a nossa reunião de hoje, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco e convidando para a próxima segunda-feira, né, neste mesmo horário. Fiquem atentos ao link que nós vamos estar passando, como sempre, no grupo de palestra online. E muito obrigado a todos, boa noite. Fiquem em paz, fiquem com Jesus. Boa noite, que Jesus nos abençoe a todos. Amém. Boa noite.